Prudência de Santo Antônio. A prudência é uma virtude rara e absolutamente necessária a todos os homens, porque é companheira das demais virtudes, e sem ela perde o nome e a natureza. A prudência prepara o caminho para ser trilhado com segurança e vai lentamente dirigindo à perfeição. Nos atos em que a prudência age, adquire-se o testemunho da própria consciência, da pureza das intenções, legitimidade de sentimentos e a realidade das obrigações. Antônio foi prudente, não ofendeu a verdade nem a justiça em todos os acontecimentos de sua vida. Por esta virtude, soube trilhar um caminho puro e conhecer qual era o que conduzia ao céu e qual o que o apartava dele. A prudência foi uma luz de que o Espírito lhe brilhava nos sucessos mais difíceis e perigosos. Por esta virtude, aprendia o seu coração a regular os seus desejos, a compor as suas orações, a presidir as suas empresas. Com ela regia os afetos, dirigia os atos, corrigia os excessos, compunha os costumes, ornava as palavras e resistia ao artifício da ilusão e da mentira. Sem a prudência, a firmeza degenera em severidade, a doçura é uma condescendência criminosa e o zelo é quase sempre indiscreto. Mas tais eram os conhecimentos de Antônio, que, regulados pelos sábios ditames da razão, suas correções eram sempre úteis e os avisos saudáveis. Eu, entretanto, não me sei guiar pela prudência, se corrijo, falto sempre à caridade, se primeiro sou levado às áreas da vanglória, e minha condescendência discreta não me deixa obter os frutos desejados. Quando, ó grande santo, aprenderei de vós com bela virtude. Exemplo: estando certa ocasião, Santo Antônio, pregando em uma igreja, entrou um homem que, pelos disparates e tolices que pronunciava, incomodava os que estavam ouvindo, mostrando ser um louco confirmado. Não se cansem, que não sairá daqui o distúrbio, nem entrará o sossego, sem que aquele frade, apontando para Santo Antônio, que estava no púlpito, me dê o cordão com que aperta o hálito. No mesmo instante, o santo lhe atira com ele, e o homem o aperta a si, e fica logo prudente e sossegado, como os outros, e com muito juízo, prestando toda atenção às doutrinas que o santo pregava. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brevíssimas palavras. Primeiro, nesta noite, eu gostaria de dizer que eu não preparei essa conferência. Então, as senhoras me desculpem se eu voltar o raciocínio nessa mesma. Portanto, o assunto que quero tratar, ou que penso tratar, está relacionado à reflexão que nós lemos hoje. Hoje, nós vemos claramente uma maior visibilidade na virtude da prudência. E a virtude da prudência nos rege os nossos atos. Ela nos faz ter conhecimento da realidade como é e não como fantasiamos. As coisas são o que são. Elas são aquilo que os nossos sentidos conseguem captar a partir da realidade
e nós acabamos conhecendo essa realidade. Nós não fazemos essa realidade, nós conhecemos a realidade através dos nossos sentidos. Vejam que é o grande problema do mundo, é o grande problema da nossa sociedade, dessa sociedade pós-moderna, entre aspas. Esta sociedade não quer a verdade. A verdade, ela é demonstrada pela realidade. Nós conhecemos a realidade das coisas e conhecemos a verdade. Nós não fazemos a verdade. A verdade não é fruto do nosso pensamento ou da nossa opinião. Vejamos, uma vez assistindo uma certa conferência, o professor que lecionava essa mesma conferência dizia, para demonstrar a verdade, que certa feita, se não me engano, na Inglaterra, 2 professores de filosofia, 2 filósofos, discutiam essa questão que hoje, no mundo atual, é tão atacada, a questão da verdade. Um era liberal e dizia que a verdade é relativa, a verdade é aquilo que eu tenho como verdade, uma posição pessoal. O outro dizia, não, a verdade é a coadequação dos nossos sentidos à realidade, que já existe. É conhecida, os nossos sentidos só captam. A vista percebe que aquilo é uma porta e é uma porta. A porta não é porta porque eu penso que a porta é porta. A porta é porta e acabou. É assim que é. Então eles iam discutindo essa situação. E, como já era de se esperar, não chegaram a um denominador comum. O liberal dizia que a verdade é relativa e penso que o outro era aristotélico, dizia não, a verdade é o que é. Bom, terminaram a discussão, o aristotélico resolveu dar uma carona para o liberal. E o liberal na carona, ao lado dele. E vinham dirigindo por uma estrada. Então, o aristotélico teve uma ideia brilhante de jogar o carro na contramão. E nisso vinha um caminhão. O liberal do lado dizia ao aristotélico, você vê, é um caminhão está vindo na nossa direção. Ele disse, não é um caminhão, você está vendo um caminhão? Eu não estou vendo um caminhão. Não, é um caminhão, está vindo aí, está chegando mais perto. Joga o carro para a mão correta. Não é um caminhão. De maneira nenhuma, que isso? Não é um caminhão? Não, é um caminhão. E o caminhão se aproximando. E o farol cada vez mais luminoso em cima do carro. E quando o caminhão ia chegar bem perto para dar aquela batida, e o liberal já morrendo ao lado, o aristotélico virou o volante e tomou a posição correta. E o liberal deu um suspiro, olhou para Aristóteles e disse, você é louco? Eu disse, não. Para mim não era o caminhão. Não, mas era o caminhão. Então chegamos agora a um denominador comum. Não importa o que eu pensei, importa que aquilo era um caminhão. E se eu continuasse, embora pensando e afirmando, dando a minha opinião, que aquele farol, aquela luz, não condizia com o caminhão, ainda assim o caminhão seria caminhão e eu me chocaria e morreríamos ambos. Então agora você entende que a verdade é o que é, a realidade é o que é, não é uma questão de opinião? Eu acho que a lição foi perfeita. Hoje em dia,
vemos claramente que em nossa sociedade, os nossos governantes, os membros da nossa sociedade, na sua grande maioria, não querem a realidade, não querem a verdade, aprovam leis que são completamente contrárias à natureza. Aborto, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, coisas que são claramente opostas à natureza, tal como Deus fez. É uma forma de repensarmos a realidade. Não, imagina. A realidade, as coisas são como eu penso que são, acabou. Se eu penso que eu sou um gato, eu serei um gato. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Lembra da última conferência que eu falava sobre telema? Inclusive fazendo referência à conferência do professor Carlos Bezerra, que justamente explicava esse avanço do satanismo no mundo. Uma das máximas, da lei máxima do satanismo é: faça o que tu queres. Faça o que tu queres. Não há mais controle, não há mais lei natural, não há mais prudência. A minha vontade, telema, vontade, eu desejo, eu quero, não importa o que Deus pensa, não importa o que o grande legislador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus Ele mesmo que criou o mundo, não importa como Deus fez a realidade, as coisas. O que importa é a minha opinião, o que eu desejo. E se você for contrário ao que eu desejo, a minha opinião, eu me processo. Mesmo que minha opinião seja absurda. É assim que o mundo se posiciona. É engraçado que o homem, nos seus atos, nas suas ações, chega a tomar decisões mais absurdas que nós. Os animais não têm razão. Os animais agem por instinto. Mas, em certo sentido, os animais são mais obedientes, bem mais obedientes, à lei no qual o seu Criador o propôs, os fez, do que o próprio homem. O homem inventa leis contrárias ao seu grande legislador, que é Deus. Não, mas o que importa é o reinado do homem. Não queremos mais que o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, reine sobre nós. Assim dizem os homens deste século. Tudo isso preparado por quem? Pela maçonaria. Tudo isso preparado por quem? Por esses homens que tomaram o poder e que querem perverter a sociedade, já fizeram. Não houve, em tempos passados até agora, sociedade mais satanizada do que a nossa. Não há. A lei natural não importa, nem a lei natural. E aqui eu estou falando da lei divina, que deve ser observada. Estou falando da lei natural. Nem a lei natural é a mais observada. Os homens não querem mais que Deus reine sobre eles. Retiraram Deus das leis. Retiraram nosso Senhor das escolas. Retiraram nosso Senhor das praças. Alguns anos atrás, nós ainda víamos em cidades pequenas, praças com imagens de Nossa Senhora, com crucifixos, nada mais. Hoje, nas entradas da cidade, o que vemos? Bem grande o esquadro da maçonaria, marcando o território. Essa cidade é nossa. Tiraram o crucifixo,
Tiraram o trono de nosso Senhor e puseram o trono de Satanás, porque essa é a verdade. O esquadro da maçonaria é o trono de Satanás, é o emblema de Satanás, é o carimbo de Satanás. Bem claro, para os adoradores do diabo, dizerem a todos que entrarem nas cidades: aqui esta cidade é nossa, é a marca, aqui nós controlamos. Em Friburgo, podemos ver em cada canto aqui um símbolo maçônico. Por exemplo, a praça perto do Cavalo Preto é um exemplo claro. Mais à frente, aquela loja maçônica que infelizmente foi restaurada, né? Esperava a Deus que caísse aquilo lá, não caiu, né? Nós estamos sendo castigados, devemos rezar nosso Senhor Jesus Cristo para aquilo ali cair o mais rápido possível. Mas foi até restaurada, bem grande na praça, e fazendo uma certa revanche com a catedral. Ali nós vemos claramente dois marcos: um marco de Satanás e um marco de nosso Senhor, em oposição. É assim que a maçonaria age, e começa fazendo um trabalho com os nossos jovens, com as nossas crianças, ensinando para as nossas crianças que tudo o que elas aprenderam é relativo, que elas não devem mais ouvir os seus pais, porque os seus pais podem ensinar coisas erradas, e que o que importa para elas é serem felizes, dando vazão a todas as suas paixões baixas. Hoje em dia já há leis, você não pode, os pais não podem dar uma palmada nos seus filhos, porque os seus filhos têm direito de denunciar os pais. Olha que absurdo. Começaram a fazer isso com as escolas. As professoras não têm mais o direito de corrigir os alunos, e agora estenderam isso para os pais. Olha que coisa absurda. Então você não pode mais educar o seu filho em casa, porque se seu filho quiser, ele pode ir até a delegacia mais próxima e lhe denunciar. O que é isso? Lei maçônica, anticatólica, para tirar dos pais o direito dado por Deus de educar os seus próprios filhos. E não para por aí. Nas escolas, as matérias, história, geografia, até mesmo português, com uma literatura de baixíssimo nível, tudo isso para quê? Sem esquecer, é claro, da filosofia, né? Que não podia faltar. Má filosofia. Uma filosofia que ensina que a realidade é relativa. Uma filosofia que ensina que o mundo no qual aquele jovem, aquela criança está inserida é um mundo irreal, que ela não é capaz de alcançar a realidade dos sentidos. Olha, isso é um absurdo. Isso gera uma confusão mental de uma proporção. Vocês não têm ideia na cabeça de uma criança. E ela vai crescendo com essa posição, ela vai crescendo com essa educação, ensinando para ela que tudo é relativo, que tudo se baseia na sua própria opinião, no seu pensamento. Chega um patamar que ela começa a realizar os atos mais absurdos, porque tudo é possível, tudo é permitido. E aí nós vemos desculpe a expressão que eu vou usar, mas verdadeiros animaizinhos nos pontos dos ônibus, vilipendiando e estragando patrimônio público, xingando, falando alto, dizendo as piores barbaridades no ponto do ônibus. O que é isso, senhoras? O que é isso, senhores? O que é isso?
da educação moderna. Eu espero que isso vá para a internet. Da educação moderna. Isso é exemplo da educação moderna que está sendo lecionada nas escolas. Afastaram o católico feito nas escolas e lecionam uma educação que, em vez de educar, perverte. Quantas escolas hoje, os professores não conseguem mais dar aula? Tem professores que entram em depressão nas escolas, porque elas não conseguem controlar a sua turma. A situação é tão difícil. Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, uma professora infartou na sala de aula e precisava levar para o hospital. A outra foi ameaçada pelo próprio aluno. O aluno disse: olha, se a senhora não recorrigir a minha prova, na saída da escola eu lhe dou um tiro. Coisas desse nível. Uma professora em São Paulo esfaqueada. Olha onde chega essa educação que perverte. Tiraram Deus da escola e colocaram o diabo. Agora estão satisfeitos com os exemplos. Piaget, Paulo Freire, entre outros. Faço questão de dizer Paulo Freire, entre outros, que ensinam o quê? Não, a professora deve aprender com os alunos. Não é o contrário, né? O aluno já chega formado, coisa absurda isso. Não. Tem outros que ainda é um pouco mais variado. Não, é um feedback, é uma troca. O aluno chega e ensina para a professora ensina para o aluno e fica nessa troca de informações. O que é isso, gente? Imagine só, um vaso bem vazio. E eu vou, claro, preencher o meu vaso, já está cheio com o vaso vazio. Tem lógica isso? É lógico isso? E para mim não é. Pois é essa educação que se passa nas escolas. Essa educação absurda que se passa nas escolas. Olha, eu ainda prefiro a saudade da minha explicadora, que foi professora durante muito tempo, chamada Dona Deise. A Dona Deise era o exemplo da professora, exemplo da educadora. A gente chegava na sala de aula, levantava a mão, se for para perguntar, pode levantar, senão fica quieto. Eu ensino, você escuta. É assim que é. Já diz São Bento na regra. Isso aí é uma lição que nós podemos pegar. Cabe o professor falar, o mestre falar e o aluno escutar. Nas faculdades, passando um pouquinho mais ali, nas faculdades é um verdadeiro pandemônio. Desculpa a expressão. O professor senta e começa a perguntar aos alunos que não sabem de nada sobre a matéria que ele está explicando. Ótimo, coisa. Eu tinha um professor de filosofia, ele já na sala de aula dizia assim: quem é Deus? É isso? Claro, obviamente todo mundo citava o catecismo. Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. E a gente começava a citar o catecismo, que é o que nós aprendemos. E o professor dizia: não, Deus não é isso. Bom, se Deus não é o que o catecismo diz, então o que é? Ele dizia: não, Deus é aquilo que você pensa que ele é. É absurdo, gente. É completamente absurdo. Isso é matar Deus. Engraçado, um aluno chegou a dizer: professor, o senhor dizendo isso, o senhor é tão absurdo o que o senhor diz, que é inimaginável que um professor acadêmico, que tem a cadeira do senhor, que é a cadeira de filosofia e ensina teologia, diga uma coisa absurda dessa. Quando o senhor diz que Deus é aquilo que eu penso que ele é, o senhor não dá a Deus nem a possibilidade de uma personalidade, no sentido de personalidade, assim como eu tenho, como qualquer outra pessoa, pessoal, é algo pessoal. Deus não. Deus é aqui, Deus não tem vontade. Deus é aquilo que eu penso que ele é. Ele é cativo da minha vontade. Quando eu disse personalidade, eu disse em sentido figurado, tá? Isso é uma outra coisa, se eu for entrar nas definições de Deus
nessa conferência, eu vou me alongar muito, mas estou dizendo em sentido figurado. Cada um de nós tem uma personalidade. A Dona Cristina não sou eu, nem eu sou a Dona Cristina. Dona Cristina é Dona Cristina e eu sou eu. A Dona Cristina não é o que eu penso dela, a Dona Cristina é o que ela é. É assim que as coisas são as coisas. A Dona Cristina tem sua vontade própria, desculpe usar a senhora como exemplo, tá? Mas ela tem sua vontade, ela tem a sua maneira de pensar. Então, é assim que são as coisas. Tem seu histórico familiar. Então, esse aluno, se o senhor não dá o direito a Deus de ter a vontade divina, de ter a sua própria vontade, de ser um ser. E Deus é o ser por excelência, viu? Nós todos somos entes. Por quê? Porque o nosso ser vem do ser de Deus. Nós não temos ser por nós mesmos. Ele é o ser por excelência e Ele nos comunica a vida ao ser. Então nós somos entes. Então isso é muito interessante pensar nesses aspectos, porque a sociedade de hoje nos coloca diante de nós e nos apresenta uma noção errada da realidade. Olha, no curso de filosofia, no ensino médio, o curso de filosofia tinha uma página só para uma história fictícia científica chamada Matrix, onde a realidade é totalmente composta por mentiras. Na verdade, é uma coisa absurda, é uma obra científica completamente esquizofrênica, por assim dizer. Então, um determinado personagem que ele vive uma realidade fictícia e depois ele descobre que está sendo monitorado pelo computador e que está numa cápsula, uma coisa mais ou menos assim. Não é bom entrar em detalhes não, porque essas obras assim só corrompem. Mas é esse tipo de obra que é passado para os jovens no ensino médio, e a conclusão é: o mundo e a realidade não pode ser conhecido por ninguém. Não pode ser conhecido. Então, portanto, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, não passa uma realidade virtual. Isso tira de nós o sentido da realidade e nos torna pessoas esquizofrênicas. Isso é muito grave, é gravíssimo. E aí, já que a realidade é relativa, já que o ensino é relativizado, já que não há ordem das coisas, já que não há nada disso, eu posso ter a religião que eu quiser. Porque Deus não pode eleger uma nova religião, uma religião, desculpe. Deus não pode eleger uma religião, porque na verdade nem Deus é por si. Deus é aquilo que eu penso. Olha só que absurdo. Então ele não pode ter vontade, não pode eleger uma religião, não pode ter sua própria doutrina. A doutrina que as religiões ensinam, segundo esses filósofos, teólogos liberais, ela é composta por um grupo de fatores humanos, a realidade histórica da época, o pensamento de quem as fez, etc. Mas ser uma doutrina divina? Nunca. Uma doutrina revelada por Deus? Nunca. Assim pensam eles. É esquizofrênico e absurdo. Hoje em dia se diz claramente que o inferno e o diabo não existe. Inclusive é ensinado em muitas igrejas liberais. Demônio não existe, inferno não existe. Tudo é fruto de uma mente que deseja controlar os outros, assim dizem eles. Ora, isso é um recado para os senhores que ensinam essas coisas. Querendo os senhores ou não, desejando os senhores ou não, o inferno existe. E para lá vão aqueles que não cumprem as leis de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina da Santa Igreja,
e as leis do Decálogo e também os mandamentos da igreja. Quem não frequenta os sacramentos, quem não é católico, quem peca contra o sexto mandamento, que isso é um pecado que acaba acontecendo muito na sociedade atual. Quem promulga cartazes imorais, quem faz festas imorais, quem abre bares imorais, onde todo tipo de imoralidade é instalada, quem prega na porta dos seus estabelecimentos imagens totalmente imorais, e digo, consagradas ao diabo, por mais que vocês não creiam, ou por mais que vocês queiram crer num Deus que é injusto, que não pune. O inferno existe, e se vocês continuarem a praticarem o que praticam, vão para o inferno. Essa é a realidade. Ah, mas fulano é tão bonzinho. Olha, ele é protestante, ele morreu protestante, sabe? Mas ele é tão bonzinho, foi tão bom, sabe? Fez caridade. O conceito de caridade é errado, né? Caridade não é filantropia, eu já falei nas outras conferências. Caridade é uma virtude infusa por Deus na alma. Fé, esperança e caridade. Mas ele era tão bonzinho, mas ele era protestante, mas em todo lugar, assim. Doce ilusão, ou melhor, amarga ilusão, vai para o inferno. E se ele se salvar, se salvará apesar da sua falsa religião. Apesar da sua falsa religião, ele se salvará. Se ele, claro, entrar no requisito da ignorância invencível. Senão, ele vai para o inferno. Por quê? Porque o protestantismo é uma falsa doutrina que leva almas ao inferno. Ah, mas fulano era um espírita. Ele é um espírita, construiu lá um abrigo espírita muito bom, acolhe todo mundo, tem crianças, tem não sei o que, faz muita caridade. Ah, esse vai para o céu. Certamente ele vai para o céu, porque é muito caridoso. Não, ele vai para o inferno porque é espírita. Se não se converter, vai para o inferno porque é espírita. É assim que é. Ah, mas fulano é tão regrado, ele é budista, fica lá. Mentira, né? Quem conhece o que os monges budistas fazem, sabe que não tem nada de regra na história deles, né? Mas tudo bem, isso é outra história que depois a gente vai tratar. Ah, mas ele é tão regrado, fica lá meditando, se autodestruindo, destruindo a sua mente, né? Porque a meditação budista é uma negação da sua própria existência. A pessoa vai se negando, e ele alcança o patamar, o ápice da sua união com não sei o que, eles não acreditam no divino, vamos lá. O ápice da sua união, porque a gente não sabe muito bem o que é a negação completa de si mesmo. Bom. Mas não é uma negação para se alcançar a Deus, é simplesmente uma negação. Você vai se negando, a doutrina é completamente absurda, né? É difícil para mim até pensar sobre isso. Bom, mas fulano é tão, fica lá meditando lá no pagode dele, né? Que está lá meditando. Ah, vai certamente no céu, porque o nome é pagode mesmo, né? Parece lá no nome da casa onde eles moram é pagode, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, está lá no seu pagode, lá meditando. Ele é tão regrado, todos os dias ele faz lá a sua meditação. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Assim que é. Nós não podemos. A desorganização é a mesma desorganização. Bom, nós não podemos criar para nós deuses que não existem. Minha tia, coitada, dizia uma frase para mim, eu conversando com ela sobre uma falsa religião que ela praticava. Eu dizia assim: olha, tia, a senhora precisa ser católica. No céu só há católicos. No céu não tem espírita. No céu não tem protestante. No céu não tem budista. No céu só tem católico. No céu não tem muçulmano. Entendeu? Não fala não, né? Tenho medo de falar. No céu não tem muçulmano. Eu vou morrer, mas não tem importância. No céu não tem muçulmano. Não tem muçulmano. Eu dizia para ela isso. E ela disse para mim assim: ah, Deus está em todo lugar.
Não, Deus não está em todo lugar, não. Deus está enquanto Criador, mas nas falsas religiões Ele não está. Deus não favorece ao erro. Quais são os frutos das falsas religiões? Conheçam as falsas religiões a fundo. Procurem estudar o que são as falsas religiões. Quantos erros nós conseguimos detectar em falsas religiões? Essas igrejas pentecostais aí espalhadas pelo Brasil inteiro, roubando, desviando verba, se aliando com traficante. É isso que nós vemos. É isso que nós vemos. Quais são os frutos? Adultério, pessoas se casando milhões de vezes, desculpe a hipérbole, se casando várias vezes na mesma igreja, casa, separa, e assim vai. Impureza, pastores, que não são pastores, são lobos, não são pastores, são lobos vorazes, que tiram das suas ovelhas, tosquiam suas ovelhas até o último fio de seu pelo, da sua pelugem. Essa é a verdade, né? Basta dizer que um lugar no céu custa 50 mil, né? Por assim dizer. E assim vai. São esses, se você for olhar a fundo, que vida que eles levam. Que vergonha. Basta estudar as falsas religiões que vocês vão encontrar os absurdos. Espiritismo, por exemplo, Madame Blavatsky, que tinha debaixo da mesa dela, muitos não vão gostar, vou falar sobre. Tem gente que tem essa mulher como uma guru, mas basta dizer que o seu apelido era batedora de carteiras, né? Batedora de carteiras, ou seja, o apelido dela já mostrava quem era a ficha, né? Batedora de carteira. Debaixo da mesa onde ela dizia que falava com os espíritos, tinha o mecanismo que fazia a mesa rodar, e as pessoas iam lá e diziam: oh, o espírito está mexendo a mesa, meu Deus, olha aqui. Não, e ela enriqueceu, abriu várias organizações filantrópicas, entre aspas, para tirar dinheiro do povo, né? E bateu a carteira de muita gente. E assim vai. E assim vai. É uma legião de absurdos, de pessoas que tiram dos outros o máximo que podem tirar. São picaretas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E as pessoas se deixam enganar por quê? Porque hoje não existe mais uma doutrina verdadeira revelada. A religião virou um self-service. Cada qual vai lá e se serve o que desejar. Não existe mais um Deus verdadeiro, uma religião verdadeira. E dito por um amigo que explicava isso para um familiar meu, ele dizia assim: se não existe uma religião verdadeira, se existe um ecumenismo, um diálogo interreligioso, todas as religiões são boas, todas as religiões vão para o céu, se salvam, então Deus não existe. O raciocínio é muito interessante isso. Então Deus não existe. E é isso que eles querem. Porque se Deus é todo mundo e não é um, então Deus não é ninguém. Deus é aquilo que eu penso que Ele é. Como dizia o meu professor, um dos meus professores de filosofia, Deus é aquilo que eu penso que Ele é. Então, portanto, se Deus é aquilo que eu penso, logo Deus não existe per si. Ele existe do que eu penso. É o que a gente chama de imanência vital, se não me engano. Estou errado? Imanência vital. Nós temos uma necessidade, uma divindade, então nós vamos procurar um Deus. Nós fabricamos, mais ou menos isso, fabricamos uma divindade. É um absurdo completo, absurdo completo. E já nesse interim, as pessoas começam a aderir esse tipo de falsas doutrinas e perdem a prudência, perdem a razão, se tornam pessoas loucas. O mundo hoje é composto de pessoas loucas. Essa é a verdade. Na sua grande maioria, pessoas extremamente desequilibradas,
pessoas que não conseguem formar uma família, porque não tem equilíbrio, jovens que não são totalmente, você observa os atos, as ações, são ações desequilibradíssimas. O feio nas artes virou o quê? Virou expoente artístico. Você vai numas obras dessas, de Picasso, faço questão de dizer, você vê aqueles absurdos. Inclusive perguntaram para ele: o que significa as suas obras? Isso não significa nada. É verdade. As minhas obras não significam nada. Quer dizer, uma pessoa diz, quer dizer, nós somos todos, ou melhor, as pessoas que admiram esse tipo de obra, são pessoas que estão sendo passadas para trás, porque ele mesmo sabe que as suas obras não significam nada. Olha que absurdo! Olha que absurdo! E assim as pessoas são formadas pelo feio, pela má literatura, pela má filosofia. Tudo isso nós não teremos se nós buscássemos na tradição da igreja, em tudo que a igreja ensinou. Basta ver os castelos, a sociedade europeia na Idade Média, a organização, a beleza dos prédios. Basta olhar as nossas belas igrejas de Ouro Preto, Sabará, entre outras. Aquilo mostra ordem, mostra classe. É uma boa arte. Basta ver a educação que era ministrada no Brasil alguns anos atrás. Era uma educação que buscava o quê? Formar as mentes e não deformá-las. As músicas, tudo era feito para que a pessoa pudesse ser formada de acordo com a prudência, com a realidade, com a razão. E hoje a sociedade nos apresenta absurdos. Santo Antônio, no exemplo de hoje, atira o seu cordão sobre o lobo que entrou na igreja e disse: só sai, se não me engano, de pegar as palavras, não se canse, que não sairá daqui o distúrbio, ou seja, ele mesmo, e nem entrará o sossego sem que esse frade me dê o cordão que ele aperta o hábito. Isso tem um significado muito interessante. Quando nós recebemos o cordão na nossa vestição, o ritual diz assim, reza dessa seguinte maneira: recebe o símbolo da pureza para refrear suas paixões e tomar sobre si o lombo, o morro de nosso Senhor. Ou seja, o sentido do símbolo de ter cingido seus rins é ter as suas paixões controladas. Então, no momento que o frade atira o símbolo sobre o lobo recupera a sanidade mental. Isso é um exemplo muito interessante para nós, é um ensinamento. A continência, o domínio das paixões nos ajuda, faz com que nós tenhamos a nossa realidade, nossa mente equilibrada, nos equilibra. Diferente do que as pessoas pensam por aí, alguns psiquiatras, psicólogos, que dizem que o equilíbrio está em tudo fazer, lícito e ilícito. Não, o equilíbrio está na continência. O equilíbrio está na prudência, em usar a razão. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Assim diz São Paulo. Vamos pedir hoje, nessa novena, a graça. Eu sempre termino as conferências nessa trezena pedindo para que as senhoras façam, senhores e senhoras façam um exercício espiritual antes de dormir, que é pedir uma determinada graça. Nós nas outras conferências pedimos a graça
do bom exame da consciência, depois pedimos as graças das luzes celestiais, pedimos a graça da união divina, a união afirmativa, a união com nosso Senhor, união perfeita com nosso Senhor, ardente, cheia de caridade. E agora eu vou pedir que as senhoras, antes de deitar, peçam a Deus, primeiro para as senhoras e para os seus familiares, e depois para o mundo, que tenhamos a nossa razão equilibrada. Equilibrada como? Equilibrada, unida à sabedoria divina, que é o que nos regula. Peça a Deus, primeiro para as senhoras, depois para o mundo, essa graça, que inclusive é o fruto do quinto mistério gozoso. Nós pedimos o quê? A sabedoria divina. Peçamos a sabedoria divina para nós, para os nossos familiares e também para o mundo, para que o mundo saia dessa estultice, desse caminho que certamente vai nos levar a uma degradação completa de toda a raça humana. Peçamos isso a Nosso Senhor na sua dezena e creio que Nosso Senhor, na medida da sua vontade, da providência divina, vai nos ajudar, ao menos manter entre nós e os nossos essa razão intacta e essa sabedoria divina. Ave Maria Puríssima, máxima de Santo Antônio, não